O nosso estilo conversa com o nosso ex-deputado estadual, federal, senador, ex-governador Renato Casagrande, atual presidente da Fundação João Mangabeira em Brasília e também secretário do partido PSB. Renato Casagrande também engenheiro florestal, e vamos falar um pouco mais desse impacto, né, que houve no Espírito Santo com o advento desse desastre que houve com a Samarco no Rio Doce. Tudo bem, governador? Obrigado pela presença. Tudo bem, prazer estar aqui com você novamente. Muito bom recebê-lo em Guarapari. Nossos amigos e amigas estão nos acompanhando. Com certeza, eu particularmente não sabia, né, que o senhor era engenheiro ambiental, né, com tantas funções públicas. Engenheiro florestal. Florestal, exatamente. E advogado. É verdade, com tantas funções públicas, tantos anos, né? Mas eu tive a oportunidade de me formar em Viçosa. Eu sou de Castelo, né, no sul do estado, e tive a chance de ir a Viçosa, me formei em engenharia florestal, depois me formei em Direito na Faculdade de Direito de Cachoeiro do Mirim. Com certeza. Quero falar um pouquinho, antes de a gente entrar no assunto, a questão, né, do Rio Doce e muito mais, sobre a Fundação João Mangabeira, falar um pouco do telespectador, que atualmente, sim, né, você é o presidente. É para saber o que é, né? Vamos falar um pouquinho da Fundação, como é que ela trabalha? A Fundação João Mangabeira é uma fundação ligada ao Partido Socialista Brasileiro. Todo partido tem uma fundação. As fundações têm independência administrativa, financeira, têm autonomia. Por trabalho, porque cumpre 3 papéis mais importantes. Primeiro papel, o papel de formação política. Segundo papel, de formulação de políticas públicas, formular políticas para os nossos detentores de mandato. E terceiro papel é jogar luz sobre as boas iniciativas dos nossos detentores de mandato. Então, tenho cumprido esse papel nacional. Assim que terminou meu mandato aqui, o partido logo me chamou para ser presidente da Fundação, e já entrei iníciozinho de janeiro trabalhando na Fundação João Mangabeira, e eu sou secretário nacional do partido também, então tenho tido tarefas, fico uma boa parte do meu tempo em Brasília, mas também ando muito os estados do Brasil, né, os maiores, os menores, né. Essa semana mesmo que passou, eu participei de um seminário em Roraima, lá em Boa Vista, em Roraima, mas tenho ido praticamente toda semana a algum estado para poder fazer debate, dar palestra, discutir a conjuntura e fazer seminário de formação política e de formulação de políticas públicas. Por que que o nome da fundação é João Mangabeira? João Mangabeira foi um dos fundadores do Partido Socialista Brasileiro, e o partido foi fundado em 1947. Nós ainda não éramos nascidos, mas foi fundado em 47. E ele foi um dos fundadores, foi o primeiro presidente do partido. Ele era deputado federal da Bahia. Então, por isso que a fundação do Partido Socialista leva o nome de Fundação João Mangabeira. Muito bom, governador. O senhor também, como engenheiro florestal, né, a gente quer falar um pouco sobre essa questão, porque é tão latente hoje em dia. E uma opinião antes, né, sobre essa questão desse desastre ambiental que vem no momento, né, sem a gente muito esperar. Estão os reflexos aí, né? Hoje, como é que a gente pode enxergar um pouco mais a empresa do Porto da Samarco, né? Uma das maiores mineradoras do mundo, que gera emprego, renda, impostos, realmente, né? São milhões e milhões e milhões mensais. Hoje, como é que fica essa situação com esse desastre? A Samarco praticamente parada nas suas operações. A gente sabe que isso na economia tem um impacto, mas, ao mesmo tempo, o impacto também no meio ambiente é muito forte, né? É muito forte sim, e assim, me surpreendeu muito o desastre, porque a Samarco é uma empresa, a maior exportadora de pelotas de ferro, de minério de ferro do mundo, propriedade de 2 das maiores mineradoras do mundo, Vale e BHP. Jamais imaginei que a Samarco não tivesse um acompanhamento muito no detalhe, um acompanhamento fino, né, da gestão e da situação das suas barragens. Eu jamais, assim, me surpreendeu muito, é meio que inconcebível isso, inconcebível e meio que inaceitável, porque o prejuízo por si só, se uma pessoa tivesse perdido a vida, já seria um prejuízo gigantesco. Mais de 20 pessoas perderam a vida, né, comunidades destruídas, incômodo para as pessoas com relação ao abastecimento de água. O Rio Doce, nesse momento, praticamente morto com a flora e com a fauna, o litoral capixaba sofrendo também ameaças, e nós não sabemos bem até onde vai esse impacto, porque o desastre está ainda em andamento. Tem 2 semanas que aconteceu o rompimento da barragem, mas o desastre está em andamento.
enquanto essa lama mais grossa, estiver manchando as águas do Rio Doce, isso vai continuar sendo um problema que está ainda acontecendo, né? E a gente já tem que tratar de recuperação, enquanto ainda tem muita gente sofrendo, especialmente as comunidades ribeirinhas, os que usavam também da pesca artesanal como atividade profissional e como renda. Então, muito problema social e ambiental lá nas margens, na bacia do Rio Doce, mas estamos em Guarapari, e, infelizmente, muitos problemas sociais que poderão acontecer aqui em Guarapari, aqui em Anchieta, aqui em Piúma, né, porque a empresa é uma empresa muito importante para essa região, para o estado do Espírito Santo, para essa região, um problema social grave também que acontecerá, ou que está acontecendo lá em Mariana, em Minas Gerais. Então, assim, é um conjunto e uma complexidade de fatos negativos, né? Um mix de fatos negativos que vai exigir um acompanhamento muito de perto da sociedade mineira capixaba, dos órgãos públicos, né? Para que a gente possa achar um caminho equilibrado que possa recompor o meio ambiente, recuperar o meio ambiente, amenizar o sofrimento de quem perdeu o ente querido, alguém da sua família, mas ao mesmo tempo ver se a gente consegue diminuir os impactos negativos na área econômica. Com certeza. Antes de falar da área econômica, a gente vai falar mais no segundo bloco. Para a gente terminar esse bloco, eu acredito muito que esse impacto ambiental também, logicamente, perdas de vidas, isso aí é sem valor, né? Mas a gente sabe que esse impacto ambiental atualmente é uma preocupação muito grande, não só das autoridades, mas também de toda a população, de quem vive, né, à margem da população ribeirinha, ali da margem dos rios, os pescadores agora na área de regência, até surfistas estão comprometidos por causa da lama chegando ao mar. Eu acho que esse desastre agora, e principalmente quase que na entrada do verão, eu acho que é o que coloca o capixaba agora para pensar mais, né? Como resolver, como vamos fazer, né? Como resolver, porque assim, como nós não temos um acontecimento, graças a Deus não temos, semelhante a esse, as respostas são dadas pela metade ainda. Porque, vamos lá, e por quanto tempo levará a natureza e a ação humana para colocar o rio nas condições precárias que o rio tinha antes do desastre? Porque o rio já estava numa situação muito precária, está numa situação, o ambiente, a bacia do Rio Doce muito precária. Então, quanto tempo a natureza e o homem vai conseguir dar o mínimo de vida a esse rio? Vai ter que repovoar com as espécies que existiam no Rio Doce? Vai ter que fazer algum trabalho específico para isso? Qual é o impacto na fauna marinha? Qual é o impacto na flora, né, do litoral capixaba, do turismo, dos pescadores ali de regência, da reprodução dos peixes? Então tem respostas que vão precisar ainda de tempo para que possam ser respondidas, mas o que não pode esperar é a exigência dos órgãos públicos para que haja sim ações imediatas de responsabilizar a empresa e junto com a empresa também agir para que cumpra as suas obrigações como órgãos públicos. Com certeza, gente. Já no segundo bloco a gente continua conversando com o Renato Casagrande e a gente fala um pouco mais desses impactos no meio ambiente, econômico e também como a gente pode aí esperar um pouco mais, né, de evolução desse desastre, o maior acontecido no Espírito Santo, ecologicamente falando.